Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região abrange os estados do Amazonas e de Roraima. Com sede em Manaus, esse TRT foi fundado em 1981. Desde então, o tribunal se moderniza para solucionar conflitos trabalhistas na região. A atuação é facilitada pelo processo judicial eletrônico e pela implantação da justiça itinerante. Vamos saber mais sobre esse TRT no quadro Raio X. Promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Quando Getúlio Vargas anunciou a criação da Justiça do Trabalho no Brasil, também foi instalada a primeira Junta de Conciliação e Julgamento do Estado do Amazonas. A partir de 1941, juízes classistas, indicados pelos sindicatos, registraram as primeiras reclamações trabalhistas. Até 1978, surgiram mais 5 juntas de conciliação e julgamento no estado. 3 na capital, uma em Parintins e outra no município de Itacoatiara. Todas sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede em Belém, no Pará. Era difícil as comunicações, havia um interior que não tinha telefone. Não se tinha telefone como se tem hoje, hoje tem internet, tem outros meios de comunicação. Aqui se mede as distâncias, não por hora, mas por dia de viagem. O desembargador aposentado Antônio Carlos Marinho se lembra muito bem dessa época. Ao tomar posse no cargo de juiz substituto e assumir a presidência da primeira Junta de Conciliação e Julgamento, se deparou com a realização de 20 audiências inaugurais, mais 3 de instrução por dia. A demanda aumentou ainda mais com o crescimento da Zona Franca de Manaus. Com o incentivo fiscal do governo, muitas indústrias do país montaram bases na região. A industrialização trouxe mais empregos e também conflitos trabalhistas. Essa estrutura econômica, né, que veio para nós, isso veio desaguar na Justiça do Trabalho, certo? Por exemplo, nós estamos aqui com 3 juntas, eu como presidente da primeira junta, com 3.500 processos ano. Você imaginou? Um juiz com 3.500 processos por ano. Quando se instalou a 4ª, em 78, isso baixou pouquinha coisa, baixou para 3.200. Diante dessa necessidade, em 1981, foi sancionada a Lei nº 6.915, que criou uma sede própria da Justiça do Trabalho no Amazonas, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Com a criação do TRT da 11ª Região com sede aqui em Manaus em 1981, os 8 juízes togados passaram a ser responsáveis também pelos julgamentos das ações trabalhistas do Acre, Rondônia e Roraima, que haviam sido desmembrados da jurisdição da 8ª Região, que hoje abrange apenas os estados do Pará e Amapá. Em 1986, com a criação do TRT da 14ª Região, com sede em Porto Velho, o TRT sediado em Manaus ficou restrito apenas aos estados do Amazonas e de Roraima. Nos anos 90, com os planos econômicos e a crise no governo Fernando Collor de Mello, muitas empresas fecharam as portas no polo industrial de Manaus. As que conseguiram resistir à crise econômica enfrentaram dificuldades em pagar os trabalhadores. Várias greves aconteceram. Na época, o desembargador Benedito Cruz Lira, que foi o primeiro presidente do TRT-11, cumpria o 3º mandato à frente do tribunal. Sempre conseguimos uma conciliação entre as empresas e os trabalhadores. Essa conciliação era feita sempre no sentido do empregador dar passo atrás e o empregado também dar passo atrás. E no final nós chegávamos a uma composição financeira, tanto de um lado como de outro. Não é que se desse totalmente vantagem a uma das partes, mas eles condescendiam. E nessa concessão a gente conciliava. E, na verdade, isso era muito, muito difícil. Falando assim é fácil, né? Eu, pessoalmente, não quereria repetir mais isso. A resolução de conflitos ficou mais célere quando o TRT-11 começou a investir em informatização. Desde o surgimento dos primeiros computadores, na década de 80, foram ministrados cursos de capacitação para os servidores e para os magistrados.
Avanços tecnológicos que mudaram a forma de trabalho no TRT anos seguintes. Por causa de um incêndio que se espalhou nos 3 andares do edifício sede em 2008, destruindo diversos processos trabalhistas, o TRT-11 precisou adaptar ainda mais a tecnologia para recuperar os documentos perdidos. Os 1.053 servidores e os 16 desembargadores, como a presidente do tribunal, Maria das Graças Alecrim Marinho, deixaram de trabalhar com o processo físico. A nossa tecnologia está implantada em 100% das varas. Então, todas as varas estão no PJE, apesar das dificuldades que nós temos de localização, né, de distância de um município para outro, de dificuldade de locomoção. São julgados aproximadamente 56 mil processos por ano no tribunal. O TRT da 11ª Região conta também com 19 juízes em Manaus, 10 no interior do Amazonas e 2 em Boa Vista, distribuídos em 32 varas do trabalho. O grande desafio na 11ª Região é tornar a Justiça do Trabalho cada vez mais presente nos 2 estados de jurisdição, o que ocorre por meio das visitas itinerantes e da tecnologia. A Justiça do Trabalho, nesses 30 anos, ela cresceu muito, expandiu mesmo para todo o estado, né? E a gente sempre tem a preocupação do quê? Melhorar. Melhorar a nossa atuação funcional, melhorar as condições para os jurisdicionados.